é ilusão? Ilusão é o engano dos sentidos. Ilusão é um pensamento distorcido da real verdade. Ilusão é algo que nos afigura a ser, mas na realidade não é. E uma coisa, gente, que o inimigo tenta muito usar na nossa vida, é essa ferramenta chamada ilusão. Ilusão é a ferramenta que o inimigo usou na parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15, verso 11. Nós estamos falando a respeito da história do filho pródigo. Você lembra a história? Jesus conta, um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo se aproxima do pai e diz: pai, dar-me a parte de herança que me cabe. A razão por que aquele filho pede essa parte de herança é porque ele queria sair da casa do pai, ele queria ir viver uma vida longe, uma vida no mundo. Uma pergunta que eu sempre fiz, sabe qual foi? O que levou aquele filho decidir sair da casa do seu pai, mundo afora? Já que ele tinha tudo na casa do seu pai, ele era amado, ele era suprido, ele tinha um propósito, ele tinha roupa, ele tinha comida, ele tinha tudo. O que fez aquele filho achar que longe da casa do pai era melhor do que estar dentro? Deixa eu falar para você, a ferramenta do inimigo chamada ilusão. Aquele filho passou a acreditar que longe da casa do pai, que a propósito é uma figura da igreja, é uma figura de um relacionamento com Deus, ele achou que lá fora, ou seja, no mundo, ele seria mais feliz, que no mundo teria alguma coisa que completaria o coração dele, que aqui dentro ele não tinha. E o mundo representa uma vida longe de Deus, uma vida governada pelos próprios desejos carnais e pecaminosos. Jesus conta que esse filho vai viver uma vida de uma forma dissoluta, talvez vivendo entre baladas, entre Arungues e Shedes e Green Valleys e P12, achando que lá a sua vida se completaria, achando que lá ele realmente seria feliz, talvez vivendo a sua vida debaixo de promiscuidade sexual, cada semana uma parceira sexual diferente. Isso é normal na nossa cultura. Aquele jovem, ele acha que longe da casa do pai, longe do amor de Deus Pai, ele teria alguma coisa que ele não tinha na casa do seu próprio pai. A história é interessante, porque a Bíblia nos fala, Jesus contando, que em algum momento ele gastou tudo o que tinha, ele acabou os seus recursos, aconteceu uma grande fome naquela região, e esse filho se encontra numa situação tão deplorável, que ele começa a trabalhar para pessoas que apacentavam porcos, e esse filho está com grande fome, porque deixe-me pregar para você, longe de Deus, longe da presença de Deus, tudo que vai acontecer na sua vida é um grande vazio, é uma grande fome insaciável. Verdade. Esse filho tem tanta fome, que ele diz que ele desejava comer a comida que davam aos porcos, mas nem isso davam para ele. Uau! Que miséria espiritual. Antes ele era um filho, antes ele tinha tudo, antes ele tinha comida de sobra, a propósito, até os empregados da casa do pai eram bem tratados, e agora ele não tinha nem direito de comer comida de porcos. Sabe o que o inimigo fez com esse rapaz? O inimigo usou a ferramenta chamada ilusão. Quantos jovens, querido, eu já vi iludidos pelo inimigo, pensando: eu vou aproveitar a minha vida agora do meu jeito, enquanto eu sou jovem, mais para frente eu me rendo a Deus, mais para frente eu vou me entregar de verdade a Deus, e mal sabem que o inimigo está usando essa ilusão de maneira terrível para roubar planos e propósitos da presença de Deus. Toda aquela vida que aquele filho imaginava que ele teria lá fora, na verdade foi uma grande ilusão. Deixa eu pregar para você, jovem, hoje aqui. A noite pode parecer encantadora, mas na verdade ela é vazia e cheia de desapontamentos. Deixa eu pregar para você aqui hoje, jovem. Existem talvez muitos sentimentos e paixões que podem parecer extasiantes na sua vida hoje, mas na verdade são enganosos, vão levar você para caminhos longe de Deus. Eu não vivi muito ainda, a propósito, estou com 19 anos. Há quem acredite. Mas deixe-me falar algo que eu descobri: as suas escolhas de hoje formam o seu destino de amanhã.
Existem caminhos na nossa vida, gente, que uma vez que são tomados, eles nunca mais têm a possibilidade de voltar atrás. O fato é que existem águas que podem parecer doces, mas elas são amargas. O inimigo é especialista em tentar nos iludir. Sabe, o Salomão declarou em Provérbios capítulo 9, no verso número 17, ele fala essas palavras, eu quero que você conecte nelas, são poderosas. Ele diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Sabe o que ele está dizendo? O que é errado dá prazer. Deixa eu pregar uma coisa para você, gente. Pecar dá prazer, pecar não dá alegria, mas pecar dá prazer. Eu costumo dizer que quando a gente peca, o prazer é nosso e a alegria é do diabo. Mas o fato é que se pecar não desse prazer, ninguém pecar. Mas ele está dizendo: águas roubadas são doces, pão tomado às escondidas, fazer coisas erradas pode se parecer agradável. Agora me dê o verso 18 aqui, eu quero que você conecte com o que ele diz. Ele diz: porém, eles não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Uau! Ele está dizendo, pode parecer que a água é doce, que o pão escondido é bom, mas mal sabem que ali estão os mortos, aqueles que são abortados da vida com Deus, aqueles que estão convidados às profundezas do inferno. O salmista, Salmo 119, ele nos diz, verso 37, desvia os meus olhos do fascínio da ilusão, faz-me viver em teu caminho. Ele ora para Deus: Deus, tira os meus olhos do fascínio da ilusão, porque deixe-me pregar para você, o mundo tem uma falsa ilusão, um falso brilho, isso brilha, isso te tenta, isso faz você querer ser atraído, e você, como uma miragem, pensa: uau, é água, vai matar a sede. Quando você chega lá, não, é tudo apenas uma sequidão. O salmista está dizendo: não me deixe desviar do teu caminho. É tão poderoso, gente, porque a única coisa que tem o poder realmente de completar a nossa vida é Jesus Cristo. Eu olhava meu Instagram hoje e eu estava olhando o testemunho de um cantor mexicano. Ele tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. Esse camarada, ele compôs uma música que supostamente foi o maior número de views que já teve num vídeo na plataforma do YouTube. A gente está falando de uma música chamada Despacito. Despacito. Isso aí. Eu olhava o testemunho do que ele falava hoje, isso é incrível. Depois procure na sua casa, Dead Young, o nome dele. Ele falava: gente, eu sou muito famoso, eu tenho muita fama, eu tenho muito recurso financeiro, eu enchia estádios, as pessoas gritavam e tentavam encostar em mim, eu tinha tudo que eu queria nessa vida. E ele falou assim: e ainda assim eu era totalmente vazio, ainda eu vivia uma ilusão, uma farsa de vida. E ele começa a dizer: mas agora eu me encontrei com Jesus, agora eu tenho real sentido de vida, eu não sou mais o mesmo, eu fui completo, eu fui saciado, eu tenho um propósito. Uau, que testemunho incrível desse homem. Agora às vezes eu fico me perguntando, cara, como a gente às vezes não se dá conta de uma estratégia do inimigo chamada ilusão. Quando a gente vê um camarada que estava lá no mundo se convertendo e dizendo: eu preciso de Jesus, deixa eu sair disso aqui. E tem gente, mano, dentro da igreja, saindo da casa do pai, tentando ir para aquilo que os outros estão saindo. Em algum momento, cara, tem que fazer sentido. Em algum momento, eu e você precisamos ser capazes de entendermos as maquinações, as artimanhas de Satanás, como o apóstolo Paulo diz, e dizer: essa ferramenta chamada ilusão, o inimigo não vai conseguir utilizar na minha vida, porque eu sei qual é o meu lugar é na presença de Deus Pai, na casa do Pai.